Somos convidados a olhar para tudo que aconteceu durante esse ano, a fazer uma retrospectiva desse ano. E eu olhava e pensava assim, Senhor, mas quase todos os dias eu posso dizer para vocês que eu quis desistir. Quase todos os dias eu dizia para Deus, eu vou desistir, eu desisto, mas mesmo assim eu continuei, eu permaneci. Porque o Senhor, é Ele que nos conduz, é Ele que nos direciona. Tudo provém dEle, como dizia Eduardo durante a oração. A graça é dEle, é a graça de Deus que nos basta. É a graça de Deus que nos sustenta. Então eu não conheço a sua realidade, eu sei de mim, desse ano, tudo que eu vivi, mas eu não sei da sua realidade, eu não sei o que você viveu durante esse ano. E por muitas vezes também, talvez você quis desistir. Talvez você quis desanimar. Mas o Senhor te deu a graça da perseverança, a graça de permanecer. E é por isso que você está aqui hoje, nesse último dia desse ano. Na presença dEle, porque é Ele que te sustenta. A força vem dEle. E como diz a palavra em Jeremias, no capítulo 20, no versículo 7, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Teu amor foi maior do que eu. E eu posso dizer isso para vocês. O Senhor, Ele me seduziu. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. O seu amor foi maior do que eu. A sua vontade é maior do que a minha. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que você está aqui. Porque foi o Senhor que te conduziu. Foi o Senhor que te seduziu a estar na presença dEle. Que te atraiu até aqui. E hoje Ele quer realizar algo novo na sua vida. Nós já escutamos várias pregações. Mas agora, mais uma vez, o Senhor Ele quer nos animar. Ele quer nos motivar a permanecer, a perseverar na presença dEle. E uma das armas, Eduardo também falava de algumas armadilhas, né? E também eu quero falar para vocês de uma das armadilhas de Satanás para nos destruir, é o desânimo. É fazer com que você desista. Ele vai te motivar para que você possa desistir. Então o desânimo ele é uma das armas mais potentes, posso assim dizer, de Satanás. Para poder te destruir a sua vocação, destruir a sua vida, destruir a sua família, destruir o que quer que seja. E tem até uma historinha que eu vi até o Padre Jonas que contava esse fato, de que o diabo ele resolveu vender os instrumentos dele de destruir as pessoas. Que ele usava para perder as almas, para perder as pessoas. E aí tinha vários instrumentos. E naqueles instrumentos lá tinha aqueles de ambição, de orgulho, de inveja, de desobediência, de vários e vários outros instrumentos, de impureza, e bebedeira, corrupção, de prostituição, de ódio, de raiva, de vários instrumentos. Só que dentro entre aqueles instrumentos tinha um que estava separado. E todos aqueles instrumentos estavam com preço, com um valor. E tinha um instrumento que estava separado, e naquele instrumento estava até meio gasto já, meio velho. Mas tinha um valor daquele instrumento, era o valor que dava para comprar todos os outros. E aí uma pessoa ficou espantada, mas por que esse instrumento que vale tanto? Qual é esse valor que dá para comprar todos os outros? E aí ele então respondeu: olha, meu caro, é porque esse aí é o que eu uso para poder destruir as pessoas. Todos os outros as pessoas reconhecem que é meu. E por isso elas têm medo, por isso elas temem, por isso elas pensam antes de aceitar. Mas esse aí é o desânimo. Porque esse elas pensam que é da sua personalidade, que é do seu temperamento, que é algo delas mesmo, e é por aí que eu pego elas. Olha o instrumento que Satanás ele usa para nos destruir, para destruir a sua vida. Mas hoje, nós queremos tomar a nossa alma, todo o nosso ser de ânimo, de força, dessa força que vem do alto, e dizer: eu não vou desistir, eu não vou desanimar. Repita comigo: eu não vou desistir.
Eu não vou desanimar. E para que a gente não desanime, para que a gente não desista, eu vou falar aqui de algumas pessoas que também na Bíblia pensou em desistir e de algumas pessoas que não desistiram e quais são as ferramentas que nós podemos usar para não desistir, para não desanimar. E aqui no Antigo Testamento, né, 1 Reis, capítulo 19, se você quiser pegar a passagem, 1 Reis, capítulo 19, 1 seguinte. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como tinha passado ao fio da espada todos os profetas de Baal. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias para lhe dizer: os deuses me cumulem de castigos, se amanhã a esta hora eu não tiver feito contigo o mesmo que fizestes com a vida desses profetas. Elias ficou com medo e para salvar a sua vida partiu. Chegou a Betsabeia de Judá e ali deixou o seu servo. Depois adentrou o deserto e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à cabeça um pão assado na pedra e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se e comeu e bebeu. Com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Elias, que depois de ter feito aquele desafio aos profetas de Baal, que aquele que fizesse consumir aquele holocausto provaria que verdadeiramente o Senhor era Deus. E de fato os profetas de Baal não conseguiam nada com o seu Deus. E Elias, ele implora, clama a Deus e de repente, o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, mostra hoje teu servo que é por ordem tua que eu fiz essas coisas. E o Senhor manifesta o seu poder e aquele holocausto é consumido todo. Cai fogo do céu, devora aquele holocausto, devora a lenha, devora as pedras, a poeira e seca a água que estava naquele rego. E ali, ao acontecer isso, os profetas de Baal, todos eles foram passados a fio da espada, foram mortos por Elias, porque ele provou que verdadeiramente o Senhor é Deus. E depois disso, Acabe conta para Jezabel. Jezabel fica furiosa e fala: eu vou matar ele, eu vou matar ele também. E é interessante que, é até engraçado, porque Elias ele sai, ele foge. E aí, porque Jezabel está querendo matar ele, mas o seu coração ele se consome, se devora de zelo pelo Senhor. E fala que ele deixa o seu servo e segue para poder salvar a sua vida. Mas quando ele chega, depois mais adentro, ele já está cansado. Ele senta debaixo de um junípero e pede ao Senhor a morte. É até engraçado, né? Ele está fugindo de Jezabel para Jezabel não matar ele, e agora ele está cansado, quer desistir e pede para o Senhor a morte. Ó Senhor, agora basta. Manda a minha morte, que eu quero morrer, tira a minha vida. Irmão, sabia ele que como que ele estava fugindo da morte e agora ele está pedindo a morte, mas que loucura é essa? Mas o Senhor mostra para ele que é ele quem conduz, é ele que direciona e é ele quem sustenta. Então ele adormece, depois o anjo acorda ele e fala para ele: ó, levanta-te e come. E apresenta para ele um pão assado e um jarro de água. E ele comeu e bebeu. Depois veio o anjo do Senhor e fala para ele novamente: levanta-te e come, porque ainda tens um longo caminho a percorrer. Fala para o seu irmão que está do seu lado aí: ó, levanta-te e come, porque ainda tens um longo caminho a percorrer. E com a força daquele alimento, ele andou 40 dias e 40 noites até chegar no Horebe, no monte de Deus.
Então, com a força do alimento de Deus, você vai ter força para perseverar e chegar até a sua meta prometida, que é o céu. Amém? Amém. Com a força do alimento da Eucaristia, da palavra de Deus, você vai ter força para poder chegar até a sua meta, que é o céu. Amém? Amém. E também falando sobre desistir. Desistir não é uma opção, repetindo mais uma vez. Olhamos para a vida de Jó. Jó, que é um homem que foi provado verdadeiramente. Jó, que sendo um homem íntegro, a palavra de Deus diz que ele era um homem íntegro, reto, temia a Deus e mantinha-se afastado do mal. Mas agora ele vê diante de várias provações, de uma série de provações. Satanás pede permissão para poder provar, e o Senhor dá a permissão para que Satanás possa provar Jó. E aí vem uma tempestade sobre a casa dele, várias e várias. Eu não vou ler a passagem porque é grande aqui, para não tomar muito tempo. Mas aí morrem suas filhas, vai morrendo seus servos, seus escravos, seus animais, sua casa pega fogo e por final de tudo, resta ele, ferido com chagas malignas, sentado no meio do lixo e raspava o pus com um caco de telha, cheio de feridas, cheio de lepra. Mas ele mantinha os seus olhos fitos no Senhor. E ele dizia, se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? E apesar de tudo, Jó não pecou com seus lábios. Porém, depois, agora a sua esposa começa a insultar ele, falava sobre seu Deus, olha o que está acontecendo com você, e ele permanece. Os seus amigos, 3 amigos dele fazem umas queixas contra ele, achando que de fato ele é culpado, ou então ele está sendo castigado por algo, ou então de fato ele pecou e ele é culpado, e é por isso que está acontecendo tudo com ele. E Jó, ele não desiste. E Jó, ele permanece. Só que chega um ponto que a tribulação vai aumentando, e Jó então começa a ele mesmo também a pedir ao Senhor para que pudesse tirar a sua vida. Chega um ponto que ele diz assim, se eu disser em meu leito me consolará, e minha cama aliviará a minha queixa, então me assustas com sonhos e aterroriza com pesadelos. Por isso a minha alma preferia a forca e meus ossos a morte. Perdi a esperança absolutamente e não quero mais viver. Tem pena de mim, pois um sopro são os meus dias. Afinal, o que é o ser humano para lhe dares tanta importância? Já pela manhã o vigias e a cada momento põe à prova. Até quando não tirarás os olhos de mim? E não me deixas nem engolir a saliva? Se pequei, o que foi que te fiz, ó espião da humanidade? Por que me tomas por algo a ponto de eu me tornar um peso para mim mesmo? E aqui ele se angustia de tal maneira que ele pede para Deus, fala, eu também quero morrer. Eu prefiro a morte, eu prefiro a forca do que continuar vivendo dessa maneira. Mas Jó também não desistiu. O Senhor interveio sobre a vida dele. De tal modo que depois, no capítulo 19 do livro de Jó, ele vai dizer assim, meu Redentor está vivo. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que no fim se levantará sobre o pó. E depois que tiverem arrancado essa minha pele, sem minha carne, eu verei a Deus. Eu mesmo verei, os meus olhos o contemplarão e não algo estranho. Olha, depois ele retoma a sua força, ele medita tudo que Deus fez, ele olha tudo, para tudo que Deus criou e reconhece que verdadeiramente foi Deus que fez todas as coisas, que ele tem o domínio sobre todas as coisas, e ele reconhece que a sua esperança está no Senhor, o meu Redentor está vivo. E eu sei que o meu Redentor está vivo. E que no fim ele se levantará sobre o pó, e que depois que tiverem arrancado essa minha pele, sem a minha carne, mas eu verei a Deus. E essa precisa ser a nossa confiança, a nossa esperança. Essa precisa ser a motivação do seu coração quando você estiver diante de uma tribulação, diante de um sofrimento. A sua esperança está no Senhor. Eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu sei que o meu Redentor está vivo. E de fato, verdadeiramente,
Deus mostrou para ele que ele estava com ele, sustentou ele até o final. E no capítulo 42, então Jó respondeu ao Senhor, depois de um apelo, depois Deus mostra para ele tudo que ele criou, e Jó questiona Deus, Deus explica para ele, vai mostrando tudo que ele fez, tudo que ele criou, que tudo está sob o seu domínio. E Jó, arrependido, diz para Deus, no final de tudo: reconheço que podes tudo, que para ti nenhum pensamento é oculto. Dissestes: quem é esse que obscurece o meu projeto, sem nada entender? Pois eu falei sem nada entender, de maravilhas que ultrapassam o meu conhecimento. Escuta-me, eu disse e vou falar. Vou perguntar-te e tu responderás: eu te conhecia só por ouvir dizer, mas agora vejo-te com os meus próprios olhos. Por isso acuso a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. E no final desse capítulo eu ainda coloquei: paciência, vai dar certo. Olha, no final de tudo, olha o que Jó diz. Olha, depois de acontecer tudo com ele, o seu coração é tomado de tal esperança que ele diz: olha, eu só ouvia falar, eu te conhecia por ouvir falar, mas agora eu sei, eu vi com os meus próprios olhos. Eu sei que podes tudo. Olha, diante de uma tribulação, diante de um sofrimento que você estiver passando, que você passar, você precisa ter essa convicção de que no final você vai poder dizer: olha, realmente, Senhor, eu só te conhecia por ouvir falar, mas agora eu sei, com os meus próprios olhos, eu posso dizer que o Senhor pode tudo, que o Senhor tudo pode. E eu posso falar por experiência própria, verdadeiramente, diante de tudo que eu já vivi, diante de todas as tribulações, diante dos sofrimentos, diante das perdas, diante das mortes, diante de todo o sofrimento, eu posso dizer: eu conheci o Senhor antes do sofrimento, antes das provas, antes de tudo que aconteceu na minha vida durante esse ano. Eu podia dizer: eu te conhecia, Senhor, só por ouvir falar, mas agora eu te conheço verdadeiramente com os meus próprios olhos, e eu sei que podes tudo, e eu sei que no final vai dar certo. Paciência, vai dar certo. Diz pro seu irmão: paciência, vai dar certo. Paciência, vai dar certo. E aqui também a gente podia lembrar de tantas e tantas outras passagens da Bíblia. Podemos olhar para Abraão, que confiou, que esperou, e a promessa se cumpriu na vida dele. Eucana e Ana confiou e a promessa aconteceu na vida deles. Deus concedeu a eles a graça do filho Samuel. Olhando também para a vida de tantos outros, olhamos para a vida de Zacarias e Isabel, olhamos para a vida da Virgem Maria, que ela confiou e ela esperou e a promessa se cumpriu. Olhamos para a vida de tantos e tantos profetas, de tantos santos, e você precisa olhar para a sua vida e dizer verdadeiramente: eu sei que o Senhor está conduzindo todas as coisas. Eu sei que é Ele que conduz todas as coisas. E diante de tantos questionamentos que às vezes nós mesmos fazemos, eu não sei se você é assim, mas eu também, eu sou muito de questionar, eu questiono tudo. Eu até peço a Deus a graça, né, de não ser assim, mas eu questiono tudo, até com Deus. Muitas vezes faço vários questionamentos para Deus. E diante de tantos questionamentos, de tantas coisas que acontecem, às vezes a gente olha para a realidade da nossa vida e fala assim: Senhor, mas eu não mereço isso. Senhor, mas por que comigo? Por que está acontecendo todas essas coisas? Mas aí quando você olha para Jesus, olha para a cruz, olha para o crucificado, Ele que não merecia, eu mereço. Eu mereço por causa dos meus pecados, eu mereço por causa das minhas falhas, eu mereço por causa da minha teimosia, eu mereço porque por muitas vezes eu não escuto a sua voz, eu não obedeço a sua voz, mas Ele não merecia. Ele não merecia e Ele suportou todos os sofrimentos, toda dor por amor a mim, por amor a você. Ele não merecia, eu mereço. Ele não merecia, mas Ele quis estar no meu lugar. Ele quis dar a vida para poder te salvar, para poder me salvar. Então nunca questione para Deus. Nunca questione para Deus: Senhor, eu não mereço. Sim, acolha. Acolha e una o seu sofrimento ao sofrimento dele. E para que a gente
possa conseguir essa graça de não desistir, de não desanimar, nós precisamos pedir ao Senhor a graça de uma virtude, que é chamada virtude da fortaleza. Essa virtude, que se chama força da alma, é uma força de um caráter, é uma virtude moral sobrenatural, que robustece a alma na conquista do bem árduo, sem se deixar abalar pelo medo e sequer pelo temor da morte. É uma virtude, é um dom de Deus, é uma graça de Deus, que consiste em empreender e executar coisas dificultosas. Existem numerosos obstáculos na nossa vida, numerosas dificuldades, tribulações, provações, sofrimentos, que é necessário, incessantemente, pedirmos o dom da fortaleza para podermos vencer. É até engraçado porque, geralmente, quando eu prego, quando eu falo tanto sofrimento, que parece aqueles profetas lá da destruição, Jeremias, parece aqueles profetas Esdras. É tanto sofrimento que às vezes eu repito, né? Mas realmente, eu não sei você, mas na vida, se você não tem ou se você não está passando, você ainda vai passar. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo que você vai passar se você não está passando por sofrimento. Mas quando você estiver passando, você tem que ter essa convicção. Peça para Deus a graça. Senhor, me dá o dom da fortaleza. Olha, é uma graça sobrenatural, que ela vai te dar a graça, né? Ela vai te conceder isso, a graça de executar coisas dificultosas. E eu não sei você também, mas se eu olhar para a minha vida, algumas realidades, eu posso ver que é impossível humanamente. Mas com a graça de Deus, nós conseguimos. Com a graça de Deus, nós conseguimos. É necessário não ter medo, ir ao seu encontro, né, um encontro desses obstáculos que acontecem, essas coisas dificultosas que acontecem, corajosamente. Precisamos do esforço para podermos vencer. Essa virtude nos dá a graça de saber tolerar por Deus as numerosas e árduas provações que Ele nos envia ou permite, os sofrimentos, as doenças, as zombarias, as calúnias de que nós somos vítimas. Essa virtude também ela está anexa a 4 outras virtudes, que é a magnanimidade, munificência, que é aquelas que nos dá a graça de poder praticar coisas árduas. Então, o dom da fortaleza, ele não é só para você conseguir as coisas difíceis, não. Mas é que para você possa fazer o bem também você precisa. Magnanimidade é a grandeza da alma. É uma virtude, gente. É a grandeza de alma, uma disposição nobre e generosa para empreender coisas grandes por Deus e pelo próximo. Sem interesse. É uma alma corajosa que sabe pôr a sua vida em harmonia com suas convicções. Manifesta não somente por sentimentos nobres, mas também por ações nobres, em todas as ordens. Olhando para todas as situações, por exemplo, podemos assim dizer, né, um presidente da república, uma pessoa que faz um grande empreendimento, né? Ela tem essa virtude. Ela tem essa virtude porque ela consegue fazer algo que vai beneficiar várias pessoas. E ela faz isso sem interesse nenhum. Né? Mas porque ela tem uma grandeza de alma, né? Uma disposição nobre de poder fazer o bem. E o contrário disso é a pusilanimidade, que é a inação, ou seja, não fazer nada. Então para você ser santo, para você buscar essa santidade, para você buscar essa perfeição, não é só você viver os mandamentos, não é só você viver as bem-aventuranças, não é somente isso, não é somente buscar só a sua santidade pessoal, mas você precisa fazer algo, não é ficar inativo sem fazer nada, você precisa fazer algo. E o dom da fortaleza, ele vai te conceder essa graça, a graça de querer fazer o bem, de querer fazer as coisas, de fazer algo para poder se beneficiar
o outro sem interesse nenhum. E junto com essa virtude, a munificência, que nos leva a empreender obras grandiosas e por isso mesmo a fazer grandes despesas que essas obras exigem. A caridade. E exemplo disso é São Vicente de Paulo, né? Fez coisas grandiosas, com altos custos, para beneficiar outras pessoas sem interesse nenhum. Santa Dulce, Santa Teresa de Calcutá, São Padre Pio, e vários homens de Deus que continuam fazendo, e que nós somos chamados a fazer. Então é o dom da fortaleza que vai te dar também a graça de poder fazer isso, né? Algo sem interesse, um grande empreendimento. Você vai gastar muito dinheiro, mas você não vai se reter para você, vai ser para beneficiar o outro, para poder beneficiar o outro. E o oposto disso, né? A pessoa que não tem essa virtude é uma pessoa mesquinha, uma pessoa que só pensa em si, ou então em profusão, né? Que esbanja tudo, sem pensar, né, nas consequências, sem pensar no outro, que esbanja tudo. E juntamente com essas virtudes, a virtude da paciência. Essas 4 virtudes, que é a magnanimidade, munificência, paciência e constância, são as 4 virtudes que acompanham o dom da fortaleza. A virtude da fortaleza. E a paciência é o verdadeiro motivo que nos deve inspirar a submissão à vontade de Deus. E para nos ajudar a isso, a recompensa eterna, que coroará a nossa paciência. É o estímulo mais poderoso. É você pensar que o sofrimento do tempo presente, ele não tem proporção com a glória que há de ser revelada no futuro. É de você pensar que a sua vida ela não acaba aqui, mas que tem uma eternidade. E que no final da sua vida você vai poder dizer como São Paulo, ó, combati o bom combate, guardei a fé, agora só me resta a coroa da glória. E é também por esse dom da fortaleza que vai te motivar isso, essa virtude da paciência que vai te motivar a isso, a pensar que você vai ter uma recompensa eterna, que é no céu. E o que nos estimula a isso também é a meditação de Jesus, sofrendo e morrendo por nós. Então, quando você medita que Jesus ele deu a sua vida, ele sofreu, ele morreu por amor a você, por amor a mim, você precisa olhar para o seu sofrimento, para a sua tribulação, para a sua provação e abraçar ela e permanecer, e não desistir. Porque você não tem razão nenhuma para desistir, olhando para aquele que não desistiu. Olhando para aquele que fez tudo por amor a mim, por amor a você. E quantas vezes nós reclamamos? Né? E quantas vezes nós somos impacientes? Nós não temos paciência para poder esperar o tempo de Deus, a vontade de Deus, o jeito de Deus. Peçamos ao Senhor a virtude da paciência. E por fim, a constância. O que é constância? Consiste em lutar até o fim sem sucumbir. Pelo cansaço, pelo desalento, pela moleza. Lembrar que a perseverança é um dom de Deus e que se obtém pela oração e por intercessão daquela que chamamos Virgem Fiel. Ó, se você quer perseverar até o final, se você não quer desistir, se você quer permanecer, peça intercessão da Virgem Fiel, a Virgem Maria, aquela que permaneceu até o final, aquela que perseverou até o final, aquela que não desistiu, aquela que é chamada Virgem Fiel. Nós somos chamados a renovar as nossas convicções, né? Pela constância, nós renovamos as nossas convicções sobre a brevidade da vida e a duração sem fim, da recompensa que coroará os nossos esforços. E pedir com insistência a graça da constância. Você precisa pedir com insistência. O Senhor não concede a graça da constância, a graça de permanecer, ó, em pé, imbatível, ó, cabeça erguida. Você precisa pedir a Deus o dom da constância, a graça da constância. E é ela também, né, que nos concede essa graça de pormos corajosamente a obra, com novo ardor, apoiados na graça onipotente de Deus,
apesar do pouco resultado aparente das nossas tentativas. Lembramos-nos de que Deus não exige esforço. Que Deus, Ele nos exige esforço e não resultado. Opomos corajosamente a obra com ardor, apoiados na graça de Deus, acreditando, sem olhar para o resultado, acreditando que Deus ele exige de mim e de você o seu esforço. Esforçai-vos para fazer o bem, esforçai-vos para amar uns aos outros, esforçai-vos para cumprir os mandamentos, esforçai-vos para viver a palavra de Deus. Ele exige de nós o nosso esforço e não o resultado. E muitas vezes, se a gente olhar para o resultado, a gente desiste. Se a gente olhar para o contrário de nós, a maioria das vezes nós olhamos para o resultado. Deus, o contrário, Ele olha para o seu esforço. Ele olha para a sua perseverança. Tudo consiste em estar na conformidade com a vontade de Deus. A constância é ela que nos concede a isso. A graça de entender, de acreditar que tudo consiste em estar em conformidade com a vontade de Deus. E além dessas 4 virtudes, que eu retirei elas do livro Ascética e Mística, a teologia da ascética e da mística, também eu retomo uma que é a virtude da esperança. A esperança é a âncora da alma, segura e firme. É a arma que nos protege no combate da salvação. Ela nos traz alegria mesmo na provação. Alegrando-vos na esperança, perseverando na tribulação. Como nos diz São Paulo em Romanos 12:12. Olha, a esperança, ela é a âncora da alma, segura e firme. Ela é a arma que nos protege no combate da salvação. É ela que nos dá a graça de permanecer, porque eu espero, porque eu tenho esperança de que isso vai passar, porque eu tenho esperança de que a graça de Deus é que me basta e que vai me sustentar. E por isso eu permaneço, e por isso eu persevero. Grave também essa frase no seu coração. Não há alegria da Páscoa sem sexta-feira da paixão. Primeiro vem a sexta-feira da paixão, o sofrimento, a morte. Depois a ressurreição. Depois vem o domingo de Páscoa. Então não há alegria de Páscoa, não vai haver alegria de Páscoa na sua vida sem a sexta-feira da paixão. Ou seja, não há alegria sem o sofrimento. Mas você vai passar pelo sofrimento, vai passar pela provação, vai passar pela tribulação, acreditando que depois virá a alegria. O segredo da felicidade está no seu amor pela cruz. Então, se você quer ser feliz nesse novo ano, a gente já enche de expectativa para o próximo ano que há de vir. Ao mesmo tempo que a gente olha para tudo que aconteceu, a gente também enche o nosso coração. Esse ano vai ser diferente. Cria expectativas para algo novo. Então, se você quer ser feliz verdadeiramente nesse novo ano que vai se iniciar, você saiba que o segredo da felicidade está no seu amor à cruz, pela cruz do Senhor. Mas para isso, o que nós precisamos fazer para Deus nos conceder essas graças? Pedir, recorrer ao auxílio do Espírito Santo. Olha, a graça vem dele. Você sozinho, como dizia o nosso irmão lá, você sozinho, você colocar a sua confiança em suas próprias forças, não vai dar certo. Você vai desistir, você vai desanimar. Quando nós confiamos demasiadamente em nós mesmos, nós vamos fracassar. Eu também posso dizer, eu sou prova concreta disso. Todas as vezes que eu me achei que eu me bastava, que eu achava que eu por mim mesmo eu dava conta, eu fracassei. Mas o contrário, quando você coloca a sua confiança nele, a graça vem dele, então você tem força para permanecer. Você vai ver que é ele que faz. É ele que tudo pode. Por isso você precisa colocar toda a sua confiança nele. Toda a sua esperança nele. Resumindo, para que a gente não desista, para que você entenda que desistir não é a opção, o que é que você precisa? Decisão, decidir. Diante de qualquer situação,
retomem, né? Tem a sua decisão, o seu ponto de partida para cumprir prontamente o nosso dever. Custe o que custar. Tome essa decisão, custe o que custar, eu vou permanecer. Custe o que custar, eu não vou desistir. Custe o que custar, eu vou continuar. Você tem que tomar essa decisão. Para qualquer situação que você for viver, estiver vivendo, tome a decisão. Uma decisão com convicção, né, com coragem. E para isso, né, para você tomar essa decisão, você precisa de coragem. E fazer todos os esforços possíveis para poder cumprir, né, para poder realmente viver aquilo que é a sua convicção. Todos os esforços possíveis, né, que for possível a você. Todos os esforços que for proporcionados às dificuldades que vai acontecendo. E na medida que essas dificuldades for vindo, né, você vai se esforçando mais e mais, e vai vir a dificuldade, você vai se esforçando, e vai vir a dificuldade, você vai se esforçando, e no final você vai ver que você conseguiu chegar. Então você precisa de decisão, de coragem, e também da constância, né? Como disse, para continuar o esforço até o final. Constância, ou seja, da persistência, que é o contrário de desistir. O contrário de desistir é você insistir, é você permanecer, é você persistir, é você perseverar. Resistir, né? Suportar tudo aquilo que há de vir. Com força, acreditando na promessa. Olha, todos aqueles que esperaram, eles esperaram porque tinha uma promessa. Abraão esperou porque tinha uma promessa. Todos os homens da palavra, né, da Bíblia e mulheres, eles confiaram porque tinha uma promessa. E eles esperaram. Eles suportaram porque eles estavam apoiados em uma promessa. Também você precisa apoiar na promessa de Deus. Para que você possa permanecer, para que você possa suportar as dificuldades que há de vir. As almas perfeitas mantêm aquela disposição generosa de se imolar por Deus e sofrer o martírio a fogo lento, que consiste no esforço incessante, renovado, de fazer tudo por Deus e de tudo sofrer pela sua glória. Lembre-se disso também. Olha, as almas perfeitas, as almas que querem chegar à perfeição, ela precisa de uma disposição generosa, só de se imolar, né? Sacrificar por Deus, como um fogo lento, mesmo que seja aquele fogo devagarzinho, baixinho, mas aquele fogo vai cozinhar aquele alimento que foi colocado ali. Aquele fogo lento, mas aquele fogo está sustentando, e por isso aquele alimento que foi colocado ali, ele vai cozinhar, ele vai chegar ao seu ideal. Também nós precisamos esforçar, né, incessantemente para fazer tudo por Deus, tudo sofrer por sua glória. Olha, outra coisa, outra dica também que eu posso te dizer, né, que eu posso te dar: tudo que você for fazer, não espere, né, reconhecimento humano. Não faça isso, olha, eu estou fazendo isso por tal pessoa. Faça tudo por Deus. Tudo por Deus. Tudo que você sofrer, sofra por Deus. Tudo que você fizer, faça por Deus. E aí você não vai ter decepção nenhuma. Por quê? Porque Ele não decepciona. Tudo que você fizer, faça por Deus. Pela sua glória. E para que a gente possa rezar, eu te convido a lembrar, né, dos homens e das mulheres da Bíblia que não desistiram e que viram o cumprimento das promessas. Daqueles que insistiram, daqueles que perseveraram. Aqui eu posso lembrar de Esther, que porque ela insistiu, ela permaneceu, o Senhor concedeu ela a graça da salvação do seu povo.
de Judite, que conseguiu a libertação da cidade de Betúnia, de vários homens e mulheres da Bíblia. Olha, você pode lembrar, ele lembrou de Pedro, que mesmo traindo o Senhor, depois ele retoma, e ele insiste, ele persiste, ele persevera na presença de Deus. Vai retomando aí, vai lembrando aí, daqueles homens e mulheres da Bíblia que você conhece, que eles não desistiram, daqueles que não desistiram, que por isso eles chegaram ao final. E aí olha para a sua vida, mais uma vez, né? Se você não fez ainda essa retrospectiva de tudo que aconteceu na sua vida nesse ano, daquilo que você lembra, é claro. E vai olhando para tudo que você viveu, de tudo que você passou. Não foi só sofrimento também, foi alegria. Eu posso testemunhar que eu vivi também momentos de muita alegria, momentos de muita gratidão a Deus. E quando eu recordava disso hoje na adoração aqui de manhã, eu ia lembrando de tudo e fui lembrando assim de todas as vezes que eu quis desistir, fui lembrando de todas as tribulações, todo o sofrimento. Tem hora que às vezes até parece que já perde pra mim, né? Quando eu vou contar assim, quando eu vou contar, dá a impressão de que essa mulher só sorte, a Maria. Não, tem momentos de alegria também, momentos de muita alegria, momentos de gratidão. E aí, quando eu recordava isso, o meu coração ia enchendo de alegria, de gratidão a Deus, porque eu via que tudo isso só me fez aproximar mais de Deus. E aí eu via também que esse ano foi o ano que eu mais, posso dizer assim, o ano que eu mais adorei a Jesus, que eu mais quis estar na capela, que eu mais quis estar na adoração, que eu quis mais estar na presença de Deus. E eu acho que se eu fosse olhar assim para os outros anos, esse ano eu acho que foi o ano que eu mais rezei, que eu mais falei com Deus, que eu mais ouvi Deus, que eu mais tive experiência com Deus. Olha o sofrimento. Deus quer só aproximar de você. Ele só quer trazer você mais perto dele, para que ele cuide de você, para que ele fale contigo, para que ele te ame, para que ele demonstre o seu amor por você. E é por isso que não podemos desistir. E é por isso que desistir não é a melhor opção. Não é uma opção, não é melhor não. Não é opção. Desistir não é opção. E agora nós vamos rezar, nós vamos mais uma vez, né? Clamar o Senhor mais uma vez, como eu dizia, olhando para a sua vida, para tudo. Enche o seu coração também de alegria. Olha também para os momentos felizes, para os momentos de gratidão, para os momentos de alegria que Deus te proporcionou durante esse ano. E seja grato a Deus. Seja uma pessoa agradecida. E quando eu meditava ainda, eu lembrava da passagem que Lucas 21, versículo 19, que diz, olha, é pela vossa perseverança que ireis alcançar a salvação. É permanecendo firmes que ireis alcançar a salvação. Lembre sempre disso. É pela vossa perseverança que ireis alcançar a salvação.